Estão vendo a tela aí, gente? Sim. Sim, professor. Beleza. Vocês chegaram a tentar acessar o caderno digital? Alguém tentou? Eu já. Direitinho lá, tudo certo. É. Normal? Normal. Beleza. Show de bola. Bom, galera, então olha só. A gente... Só olhar uma coisa aqui. Tá. A gente terminou falando sobre cromossomos homólogos e cromossomo e genes alelos, né? Dois conceitos aí que a gente vai usar bastante, tá? Bom, em relação a esses dois conceitos, pessoal, alguma dúvida? Vocês não se recordam da aula passada? Lembrando que cromossomo é a cromatina, mas durante a divisão celular, certo? Beleza. Pô, toda hora entra um aqui. Beleza. Bom, aí olha só. Outro conceito que é importante para a gente também é o conceito de cromossomo autossômico e cromossomos sexuais. Outro conceito importante para a gente, tá? Deixa eu botar a data aqui. Então, ó, nós temos cromossomos que são chamados de cromossomos autossômicos, ou simplesmente autossomos, tá? Esses cromossomos autossômicos, ou autossômicos, beleza? Eles são aqueles cromossomos comuns aos dois gêneros, tanto a indivíduos do sexo masculino, quanto indivíduos do sexo feminino. Então, não tem uma relação com o sexo. No nosso caso, homens e mulheres apresentam cromossomos autossômicos. E os cromossomos sexuais, ou heterossômicos. Tá? Mas é mais comum a gente usar a expressão cromossomos sexuais. No nosso caso, os cromossomos sexuais são aqueles que nós chamamos de X e Y, que é o que determina o sexo em mamíferos e em alguns outros animais, tá? Uma coisa importante aqui, para a gente relembrar também, é que quando a gente fala de cromossomo sexual, eles não são do mesmo padrão, igual os cromossomos homólogos são, né? A gente vai encontrar uma diferença aí. Por exemplo, o cromossomo X, geralmente, ele é grande, enquanto o cromossomo Y, ele é pequenininho. Beleza? Então, tem uma diferença grande de tamanho, né? Quando a gente complementa aí, quando a gente compara os dois, então a gente vê que tem uma diferença grande de tamanho aí. E são esses os cromossomos que determinam o sexo no nosso caso, né? Como a gente vai falar de genética, a gente vai usar muito espécie humana, então a gente vai dar uma frisada aqui na gente mesmo. E aí, galera, na verdade, o cromossomo que faz diferença é o Y. Por isso que a gente fala que o cromossomo Y, ele é o cromossomo heterogamético. É o cromossomo que faz diferença, tá? Então, o cromossomo heterogamético é o cromossomo Y, porque, na verdade, a Clara é mulher, não porque ela é XX, ela é mulher porque ela não tem o Y, tá? Eu sou homem, não porque eu sou XY, eu sou homem porque eu tenho o Y, beleza? Então, no final das contas, é o Y que faz a diferença na determinação do gênero. E por isso a gente fala que o cromossomo Y é um cromossomo heterogamético. Até porque sabemos que mulheres, né, ou mamíferos do sexo feminino, apresentam dois cromossomos Y, X, e machos mamíferos machos, né, mamíferos do gênero masculino,
apresentam um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, quando a gente pensa em gameta, mulheres ou fêmeas de mamíferos só podem ter gametas o quê? X. Enquanto que homens ou machos de mamíferos podem ter gametas X e gametas Y. Não sei se vocês se lembram disso. Não sei se vocês se lembram disso, mas quem determina o sexo é sempre o pai, no caso dos mamíferos, né? Então, você vai ter o gameta carregando o X, você vai ter o espermatozoide carregando o Y. Se for o espermatozoide carregando o X que fecundar o óvulo, nasce uma menina. Se for o que está carregando o Y, nasce um menino. Professor, Beleza? Oi. o Amorim, ele tá querendo entrar aí na aula. Se você puder Porque aceitar. eu estava terminando aqui o raciocínio. Aceitei já. Isso aqui, pessoal, tá tranquilo para vocês? De boas. De boa? Nenhuma pergunta? Beleza. Então, ó, cromossomo homólogo, cromossomo autossômico, cromossomo sexual, gene alelo, são todos conceitos, o conceito de como o gene se expressa, né, que é a síntese proteica, como que era o DNA, como que é o RNA, isso tudo aqui era importante para a gente lembrar como que funcionava essa história, tá? Para a gente poder aprender genética, assim, com mais tranquilidade. E, inicialmente, galera, a genética que a gente estuda, e depois eu vou para os casos especiais, mas a genética que a gente estuda é a genética mendeliana. Genética mendeliana, que é a genética de Mendel, né? Que é considerado o pai da genética, né? Vamos dizer assim. Assim como Darwin é o pai da evolução, Mendel, ele é considerado o pai da genética, o criador dessa frente de ciência e de pesquisa. O que nós sabemos sobre Mendel, pessoal? Eu acho, se não me engano, ele era um matemático e acho que ele não conseguiu seguir carreira na área e acho que ele virou monge e começou a fazer experimentos com ervilhas e aí a diferença do sucesso dele é que ele aplicava estatística nos experimentos. Ótimo. Ele era um religioso, exatamente. Ele era um monge e lá no jardinzinho do mosteiro dele, ele fez os seus estudos com ervilhas. E aí é interessante lembrar que essa foi a razão pela qual ninguém deu muita moral para os trabalhos de Mendel. Mendel é de 1800 alguma coisa. Os trabalhos de Mendel foram redescobertos em 1905. Então, a genética moderna, a gente deve a Mendel, mas, na verdade, deve à redescoberta dos trabalhos de Mendel, que no período dele, ninguém deu muita moral para ele, tá? Justamente por ele ser um religioso, não era um cara acadêmico, não era um cara conhecido, né? E ninguém deu muita confiança para ele. Inclusive, ele é mais ou menos contemporâneo de Darwin, e se Darwin, que era um acadêmico conhecido, famoso, de prestígio, tivesse visto os trabalhos de Mendel, os resultados de Mendel, provavelmente ele não teria cometido os erros que ele cometeu em relação à sua teoria, a origem das espécies. Porque Darwin, apesar da sua genialidade, na época dele não se sabia nada de DNA, nada de gene, nada de hereditariedade, nada disso. E ele usou o que se sabia na época, que eram aquelas propositivas lamarckistas, né? Então, pra vocês terem uma ideia, Darwin usa Lamarck na sua teoria das espécies, né? Que obviamente está errado, ok? Aí depois, com o neodarwinismo, já se conhecia os trabalhos de Mendel, aí fizeram-se os acertos necessários, as complementações necessárias. Bom, a primeira pergunta, galera, é por que Mendel escolheu ervilha para trabalhar? Essa é a primeira pergunta.
Eu acho que tem a ver também com o local que ele morava, que era um local frio e que ervilhas podem ser cultivadas em estufa, né, um ambiente quente, e acho também que por conseguir controlar a fecundação. Bom, então, vamos lá, vamos por partes. Por que ervilhas, né? Então, primeira coisa, facilidade do cultivo. Facilidade, correto, tá? Facilidade de cultivo. O que você diz, o que você se refere quando você fala fácil de controlar? Foi isso que você falou? Aham. Como assim fácil de controlar? Ah, é porque, por exemplo, como ele estava cultivando, né, em estufa, acho que ele não teria interferência de insetos, então ele ia conseguir controlar, por exemplo, quem seria o doador e quem receberia. Entendi. Então, você está falando na questão reprodutiva. Isso Fácil mesmo. reprodução, é isso. Beleza. Mais o quê? Mais o quê, galera? Ó, ciclo curto. Todo mundo entende a importância disso aqui? Ciclo de vida curto? É que você consegue obter várias gerações no intervalo de tempo relativamente pequeno, né? Então, isso é uma vantagem. Uma outra vantagem, características muito contrastantes. Características 880, não tinha um 40, sabe? Por exemplo, assim, a vagem era lisa ou rugosa, a semente era verde ou amarela, não tinha. A rosa era branca ou lilás, a flor, né? A flor era rosa ou lilás, não tinha. A planta era alta ou baixa, não tinha uma planta média, sabe? Então, essas características muito contrastantes. 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 Vamos achar uma aqui, uma tabelinha que já mostra isso. Esse aqui é mais fácil de fazer. Características ervilhas. Ó, vamos pegar uma figurinha aqui, ó. Tá legal. Então, olha só. Quando você olha aqui, ó. Ah, não vai dar certo? Sério? Ai, 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 ai. Vou pegar outro. Ai, gente. Ah, foi. Então, olha só. Repara aqui, ó, que ele pegou em relação à semente. Ou era lisa, forma. Tá, ou era lisa, ou ela era rugosa. Ou ela era amarela ou verde. A flor era branca ou lilás, né, roxa. A vagem era amarela ou verde. A planta era alta ou baixa. Essas características contrastantes, galera, facilitavam demais os estudos de Mendel, porque aí você não tinha um mediano na história, era 880, o que facilitava muito a interpretação dos dados, tá? Então, essas características foram uma das principais motivações para Mendel ter trabalhado com essas espécies.
E aí, galera, ele fez alguns experimentos, vou botar aqui para a gente já agilizar a tabelinha também, experimentos de Mendel, onde ele comparava em diferentes gerações essas características, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó. Ó, o que ele fazia? Vamos conhecer um pouquinho sobre esses experimentos de Mendel aqui. Mendel pegava gerações de plantas de flores rosas, iam cruzando, de flores lilás, no caso aqui, iam cruzando sempre planta de flor lilás com planta de flor lilás por várias gerações. Ele queria com isso fazer o quê? Garantir que ele estava trabalhando com plantas puras, tá? Então ele pegava, a gente chama essa primeira geração de geração parental. Então, ó, ele cruzava lilás com lilás e sempre obtinha 100% de plantas lilás. Plantas brancas com plantas brancas e sempre obtinha 100% de plantas brancas. Então, essa geração parental, ele considerava como as gerações puras, né, que tinham, ele chamava de fatores, na época ele não usava a expressão gene, né, então que tinham fatores para uma única característica, que era a flor lilás ou a flor branca. Aí o que ele fazia? Ele cruzava a geração parental, aquelas de flores lilás com flores, com flores brancas, e ele via, essa primeira geração a gente chama de F1, tá? E ele via que 100% daquela prole, ela tinha apenas uma das características. Uma das características. Que nesse caso aqui foi a flor lilás. E aí o que ele pôde concluir em relação a isso? Ele pôde concluir em relação a isso que flor lilás, olha só, hein? Que flor lilás era uma característica dominante. Era uma característica que ele chamou de dominante. E aí o que ele fazia? Pegava a geração F1 e cruzava F1 com ela mesma. Cruzava dois indivíduos de F1. Quando ele cruzava dois indivíduos de F1, ele obtinha plantas tanto com flores lilás, a característica original, como flores com aquela característica que havia inicialmente sumido na geração F1. E o interessante é que ele sempre obtinha isso numa mesma proporção, que era uma proporção, no exemplo que eu estou dando, de 3 plantas com flores lilás para uma planta com flor branca. E ele repetia esses cruzamentos e os resultados eram sempre os mesmos. E ele também avaliava essas outras características. Então ele pegava, por exemplo, plantas só plantas altas, cruzavam com ela mesma e obtinham sempre plantas altas para ter uma geração parental pura, e o mesmo com a baixa. Quando ele pegava uma geração pura alta com uma baixa, 100% das plantas resultantes eram altas, o que permitia concluir que a característica planta alta era uma característica dominante. E quando ele pegava essa geração F1 e cruzava com ela mesma, ele obtinha plantas altas e baixas nessa proporção. 3 altas para cada uma baixa. Beleza? E isso vale para todas as características usadas aqui. Como isso virou uma constante nos resultados dele, ele pôde formular a primeira lei de Mendel. O seu primeiro postulado aí, né? E o que é essa primeira lei de Mendel?
dizia, ou diz? Ela diz que cada característica é determinada por, ele chamou de fatores, ok? Por um par de fatores lembrando que na época não se conhecia nada de gente. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Beleza. Por um par de fatores, não se conhecia nada de genes. Depois que a gente começou, lá na rede descoberta, lá no início do século passado, que a gente começou a usar a expressão genes, tá? Que segregam, que se separam de forma independente. Segregam, ou que se separam, né? De forma independente. Beleza? E dentro dessa lógica... Ó, pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? E dentro dessa lógica, eu não vou mais usar a expressão fator, mas lembrando que Mendel não falava de gene, né? Ele usava a palavra fator, que dentro desse contexto, eu ainda posso colocar um outro conceito aqui, né? Que é o conceito de genes dominantes e genes recessivos. Como é que eu vou definir um gene dominante? Como é que eu vou definir um gene recessivo? Um gene dominante sempre se expressa. Ou seja, a característica dele sempre aparece. E um gene recessivo é aquele que se manifesta apenas na ausência do dominante. Ok? Então é aquele... Gente, eu tô achando vocês muito quietinhos. Ou tá muito fácil, ou tá muito difícil. E aí? Estamos anotando as informações aí ainda. Tá de boa então, Clara? Pra mim, por enquanto, tá. Beleza, então se Pra mim expressa. tá mais ou menos. Você tem que se manifestar, Davi, eu já falei, né? Já. Você não pode esperar o bonde andar, não, porque é uma sequência, entendeu? Na ausência dos genes Professor, dominantes. Oi. desculpa, no caso, o gene ele vai ser recessivo porque não tem uma determinada enzima, não é? E ele tem a enzima, só que a enzima não funciona. Ela é disfuncional, no caso, né? Isso aí. Aí, lembrando, galera, que... Vamos pegar um outro conceito aqui. Vocês lembram do conceito genótipo e fenótipo? Mais ou menos. Mais ou menos? Vou botar aqui, ó. Ó, quando eu uso a expressão genótipo, é o que o nome diz, né? É a constituição gênica do indivíduo. Então, genótipo é a constituição alélica, né? Que são os genes, os alelos. Do indivíduo. Do indivíduo. Enquanto que fenótipo é a expressão do genótipo.
que a gente chama de fenótipo é a expressão dos genes, ou seja, é aquilo que a gente vê, são as características. Então, o genótipo para ser alto, então o alto é o fenótipo. Ter cabelo loiro, então a cor do cabelo é o fenótipo. Beleza? Uma coisa importante aqui também é a gente lembrar, galera, que o fenótipo, ele tem uma influência do meio, beleza? Apesar de ser uma expressão do genótipo, ele tem sofre, né? Vamos melhorar isso aqui, peraí. Sofre influência do meio. Como assim? Vamos supor que o indivíduo tem genes para obesidade, mas ele cresce numa região onde tem conflito armado, está num campo de refugiado, não tem comida para todo mundo, tem como esse cara ser gordo? Nessa condição? Não. Então, o fato dele ter genes para obesidade, em função do meio, pode ser que a obesidade não se concretize. Então, sofre influência do ambiente. Se eu tenho essa pigmentação da pele, se eu vou à praia todos os dias, me exponho à radiação solar todos os dias, a minha pigmentação vai aumentar. Então, eu altero o meu fenótipo em função da influência do ambiente, beleza? Então, sempre o fenótipo, ele é fruto de uma interação entre o genótipo e o ambiente, tá legal? Nunca é só o genótipo, não, beleza? Bom, então vamos pensar aqui. Como é que Mendel pensou, né? Mendel pensou assim, vamos pegar um exemplo. Então, a cor da flor. Vamos pegar o exemplo que eu usei ali na tabelinha. Então, quando ele cruzou plantas de cor lilás com plantas de cor branca, 100% da geração que foi produzida tinha flores de cor lilás. Olha, se isso aconteceu, então ele pôde deduzir o quê? Que a característica dominante era a flor lilás. Então, cor lilás, no exemplo dado, ela é uma característica dominante. E se é uma característica dominante, a gente vai se referir a ela por um gene dominante, por um alelo dominante. E o alelo dominante, o gene dominante, eu sempre represento por uma letra maiúscula. Ok? Então, vai ser determinada por um gene, um alelo dominante. E aqui, por exemplo, eu vou usar o A. A flor branca, que não apareceu, né, quando você cruzou plantas puras, ela vai ser uma característica recessiva. E se ela vai ser uma característica recessiva, ela vai ser promovida por um alelo recessivo. E, por definição, esse alelo eu sempre vou representar com uma letra minúscula. Beleza? Então, vamos refazer o experimento de Mendel. Eu tinha plantas puras com flores lilás, que eu cruzei com plantas puras de flor branca. Então, essa aqui é a minha geração parental. Até aqui, galera, querem perguntar alguma coisa? Professor, é certo falar que gene é a mesma coisa que alelo? Sim. Na verdade, o nome é gene alelo. Tá. Lembra aqui, se a gente voltar aqui, o que são genes alelos? Ocupam o mesmo loco. Isso aí. Lembra que eu falei, Mendel falava o quê? Que cada característica era determinada por um par de fatores. O par de fatores são esses genes alelos. Que são dos cromossomos homólogos. Isso aí. Então tá. Beleza? E aí, galera, o que a gente vai fazer? A gente usa uma ferramenta
em genética chamado de quadrado de Punnett. Quadrado de Punnett, ou quadro de Punnett, né? Tanto faz. Como é que eu uso esse quadrinho? Bem simplesinho de usar, tá? Eu coloco aqui o casal e represento os gametas nesse casal. Aí, galera, eu queria que vocês prestassem atenção numa situação. Quando eu vou produzir o gameta, via de regra, né, vamos pensar em animal, por exemplo, via de regra, eu tenho um processo meiótico envolvido, tudo bem? Sim. E quando você fala em meiose, quando uma célula se divide por meiose, ela gera quantas células? 4 células. 4 células, iguais ou diferentes? Diferentes da célula mãe. Isso. Por quê? Porque eu separo os cromossomos homólogos durante a meiose. Vocês entendem que se eu separar os cromossomos homólogos, ó, vou botar aqui, ó, se eu separar os cromossomos homólogos, eu estou separando os alelos? Sim, galera? Sim. Beleza. E se eu estou separando os alelos, eles vão parar em células diferentes, em gametas diferentes. Então, por exemplo, o pai ali só tem um alelo azão. Então, obviamente, ele só pode produzir gametas azão. Então, ó, vai produzir espermatozoide carregando o azão, vai produzir outro espermatozoide carregando o azão. A mãe, ela só tem alelos azinho. Então, ela vai produzir óvulos, como só tem o azinho, né? Então, os óvulos só poderão ter o azinho mesmo. Beleza? Então, geralmente a gente faz assim, ó, representa os gametas da fêmea aqui, representa os gametas do macho aqui. Esse primeiro espermatozoide, ele pode fecundar o primeiro óvulo, certo? Se ele fecundar o primeiro óvulo, o juninho vai ser azão azinho. Se ele fecundar o segundo óvulo, ele vai ser azão azinho. Se for o segundo espermatozoide a fecundar o primeiro óvulo, o juninho vai ser azão azinho. Ou se ele fecundar o segundo óvulo, o juninho vai ser azão azinho. Ou seja, 100% da prole é azão azinho. Correto? E se o gene azão é o dominante, 100% da prole vai ter flores de que cor? Lilás. Lilás. Não foi isso que a gente viu aqui em F1? Tudo bem, galera? Estão conseguindo me acompanhar? Sim. Beleza. Então, se eu cruzar os parentais, eu vou obter 100% dessa prole azão, azinho, portanto, lilás. Aí eu vou cruzar, galera, F1 com F1. Então, eu chamei isso aqui de F1. Eu vou cruzar F1 com ela mesma, beleza? Aí eu vou refazer o quadradinho de Punnett. Tá aqui. Então, ó, como é que são os gametas do pai? O pai vai ter gametas azão, lembra que agora ele é azão-azinho, né? E vai ter gameta azinho. Então, ele vai ter espermatozoide, azão, e vai ter espermatozoide azinho. E a mãe? A mãe vai ter óvulo, eles são iguais, né? Azão, e também terá óvulos azinho. Aí eu vou fazer o cruzamento de F1. Vai ficar, poderia ser o primeiro espermatozoide a fecundar o primeiro óvulo, Juninho seria azão-azão. Poderia o primeiro espermatozoide fecundar o segundo óvulo, Juninho seria azão-azinho. Ou o segundo espermatozoide fecundando o primeiro óvulo,
É sempre a letra maiúscula na frente, beleza? Azão, azinho. Ou fecundando o segundo óvulo, azinho, azinho. Pessoal, qual é o conceito de gene dominante? É aquele que sempre se expressa. E o recessivo que se expressa apenas na ausência do dominante. Tudo bem até aqui? Professor, Ah, por que que no segundo ali só pode ser razão no primeiro? não entendi sua pergunta, Vitor. O que você está falando? Embaixo do azinho, ali em cima. Embaixo do... O azão, azinho, por que não poderia ser azinho, azinho? Aonde você está dizendo? É aqui no primeiro quadrado? Nesse quadrado que eu estou mexendo aqui, ó, Qual? Não, no segundo, embaixo. no segundo. Aí refaz a pergunta aí que eu não entendi. Por que que o azão, azinho não poderia ser azinho, azinho? Ah, porque eu estou fazendo, Davi, as combinações possíveis. Ó, eu tô fecundando esses dois, aí dá azão, azão, certo? Só Sim. tem azão. Ó. Ou esses dois, aí vai dar azão, azinho. Ó, azão, azão no primeiro caso, Hum, azão, azinho no segundo. Ou eu vou pegar esse gameta com azinho e fecundar esse aqui, primeiro óvulo, vai dar azão, azinho de novo, certo? Ou para fecundar o segundo óvulo, vai dar azinho, azinho. É isso que está perguntando, Davi? era isso. E clareou na sua cabeça agora? Agora tá melhor. Beleza. Então, olha só. Esse cara vai ter flores de que cor? Lilás. Lilás. E esse cara? Lilás também. Lilás. E esse cara? Lilás. Lilás também. Então, quantos juninhos lilás eu vou ter? 3. 3. E esse cara? Qual vai ser a Esse é cor? branco. Vai ser branco. Quantos juninhos com flores brancas eu vou ter? 1 a cada 3 lilás. Olha, a proporção que a gente está obtendo aqui não é a proporção de 3 para 1? Não é? Sim, E professor. não foi isso que que ele obteve aqui, ó? 3 para 1. Beleza? Então, aqui, F2 vai apresentar 75%. Quer dizer, na verdade, se eu for pensar em termos de genótipo, aí eu teria 1 azão, azão, para 2 azão, azinho, para 1 azinho, azinho. Foi o meu resultado. Do ponto de vista fenotípico, esses três são iguais. Então, eu vou ter 3 lilás e esse aqui que vai ser diferente. Para um branco. Para cada um branco. Então, essa vai ser a proporção fenotípica esperada. Então, se eu pensar no cruzamento, onde os dois são azão, azinho, eu vou ter sempre essa proporção genotípica e sempre essa proporção fenotípica. Isso é a primeira lei de Mendel. E aí? Professor, se eu cruzasse essa geração aí
a última, ia dar a mesma proporção de 3:1? Não, porque eu tenho 3 coisas diferentes, né? Ah, Aí dependeria de quem que eu fizesse o cruzamento, uhum. Se eu ok? pegasse um azinho, azinho e um azão, azinho, por exemplo, aí daria Daria a 3:1? metade para cada. Ao invés de dar 3:1, daria 1:1. Ah, tá, porque tem 2 recessivos ali, juntinhos. É só você fazer o cruzamento. Por exemplo, assim, quer ver? Vou pegar aqui outro exemplo. Ó, outro exemplo. Vamos pegar uma coisa na gente agora. Albinismo. Todo mundo sabe o que é albinismo, sabe? Sim? Sim, Sim, é aqueles Sim, branquelão. claro. O cara que não consegue produzir melanina. Não é isso? O albinismo é uma doença recessiva. Isso quer dizer o quê? Se ela é uma doença recessiva, e autossômica. Isso quer dizer o quê? Que os genes que determinam o albinismo não estão nos cromossomos sexuais e o gene que vai determinar o albinismo é o azinho, é o recessivo. Então, para o indivíduo ser daltônico, ou ser albino, ele tem que ser azinho. Então, ó, o gene azão é um gene para pigmentação normal. Para pigmentação normal. Enquanto que o gene azinho, já que é recessivo, né, é para albinismo. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Se eu pegar 2 indivíduos puros, azão, azão, com azinho, azinho. Então esse indivíduo é normal, certo? Esse indivíduo é albino. Se eu fizer o cruzamento, como é que vão ser os filhos aqui? Tudo azul, azinho. Se é todo azão, azinho, é normal ou albino? Normal. Normal. Então 100% vai ser azão, azinho, portanto 100% normal. E se eu cruzar F1 com F1? E se eu cruzar azão, azinho, com azão, azinho? Como é que vai ser minha prole? 75% dominante. Não, o genótipo, o genótipo. Genótipo. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Não, fala de novo aí. Um vai ser azão, azão. Outro vai Isso, ser azão, azinho. Mais um azão, azinho. Aí outro. Aí vai ser só azinho, azinho. isso. Então, um assim, 2 assim e um assim, né? Ó, lembra que eu falei da proporção genotípico, ó? 1:2:1. Aí, esses 3 aqui serão, Dominante. portanto, normal. E esse aqui vai ser albino. Então, um casal normal tem a chance de 1/4, 25%, de ter uma criança albina, por exemplo. Aí vamos pegar o que Clara tinha perguntado. E se eu fizer um cruzamento assim, ó, azão, azinho, com azinho, azinho. Se eu fizer um cruzamento assim, Clara, como é que são os gametas do pai? Ia ficar azão e azinho, Azão e azinho. E o da mãe? azinho, azinho. Só azinho. Então não preciso repetir. Uhum. Posso fazer uma vez só. Então, como é que serão os possíveis juninhos aqui? Azão, azinho e azinho, azinho. Qual é a chance desse casal que eu usei por último aqui ter uma criança albina? 50%. 50%. Ah, entendi. Entendeu? Claro. Então, nem sempre vai dar a proporção de 3:1. Dá a proporção de 3:1 quando você tem esse cruzamento aqui, ó.
Entendeu? Aí dá essa proporção 3:1, mas nem sempre vai dar. Inclusive, um outro conceito aqui. Quando o cara é assim, a gente fala que esse cara é heterozigoto. Beleza? Quando o cara só tem um tipo de gene, azão, ou azinho, tanto faz, esse cara ele é homozigoto. Aqui também, tá vendo? Aqui também ele é homozigoto. Genes iguais, alelos, né? Iguais, homozigoto, alelos diferentes, heterozigoto. Só para acrescentar o conceito aí. E aí? Mais perguntinhas por enquanto? Não. Não? Ah, e Enio já acabou. Já deu 3. Já deu É, né? Por isso que eu 1:40. tô te perguntando. Por isso que eu tô perguntando. Nenhuma pergunta? Beleza, então, galera. Grande abraço para vocês. Amanhã tem aula? Não, só segunda. Só segunda? Ai, que Então tá triste, bom. hein?